É um irmão aqui, eu não vou falar o nome, tá no comentário, eu não vou falar o nome. O irmão fala de Romanos 8:39, por favor. Eu quero saber a verdade. Fala de Romanos 8:39. Por favor, eu quero saber a verdade. Veja bem, eu não sou o dono da verdade. Eu vou te passar um entendimento simples, racional e pronto. É o meu entendimento. Agora, cabe você estudar a Bíblia. Você tem que estudar, você tem que deixar a preguiça de lado. Eu não estou te chamando de preguiçoso. Não vai você... Ah, você está me chamando de preguiçoso. Não tem nada a ver. Deixa a preguiça de lado, quem tiver, e estude. Se debruce na palavra e estude. Mas estude de uma forma racional, não de uma forma religiosa. Porque se você for estudar de uma forma religiosa, você vai futurizar, você vai não acreditar. Você não vai respeitar os acontecimentos, o que aconteceu. Tá? As coisas que aconteceram você não respeita. Então eu vou ler para você e vou passar meu entendimento, tá? Vamos lá. Assim está em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Eu vou ler os dois, tá bom? Na Nova Almeida Atualizada, a NA. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo disse isso aqui, falando espiritualmente de uma forma maravilhosa, porque afinal de contas ele falava pelo Espírito da Graça. Paulo havia deixado o legalismo de Moisés, o farisaísmo, porque ele chegou a ser fariseu, e ele se converteu ao Cristo ressuscitado. Paulo recebeu a revelação da graça de Deus para pregar aos gentios. Paulo pregou a graça de Deus. Jesus de Nazaré pregou para os judeus. Paulo pregou para os gentios. Claro que no caminho de Jesus tinham gentios e no caminho de Paulo tinham judeus. Claro que isso daí tinha. Porém, esse amor aqui, ele é antes do nascimento de Paulo, antes do nascimento do véu, daquele corpo de Jesus de Nazaré ou Yeshua, antes do nascimento de Abraão ou Abrão, antes do acontecimento do Jardim do Éden, se foi uma figura, uma metáfora, se foi uma fábula, ninguém sabe. Antes de todos os acontecimentos, esse amor aqui, ó, esse amor de Deus para com os seus filhos, que são os espíritos, já existia. O amor de Deus para com os seus filhos, que são os espíritos, que é a sua imagem e semelhança, já existe antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Então, nem altura, nem profundidade, nem religião, nem o morcegão, nem o chapelão, nem o mala cheia, ninguém desses daí vai chegar em mim e tirar o amor que eu tenho pelo Pai dos Espíritos, que eu hoje conheço. Ninguém tira da minha consciência. Ninguém tira. Ninguém tira o diploma que eu tenho, o estudo que eu tive, que é a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz. Ninguém tira da minha cabeça aqui o conhecimento. Claro que vai chegando o tempo, eu vou esquecendo dos cálculos lá que eu fazia e tal. Vai esquecendo. Mas ninguém tira a formação. Então esse amor que o nosso espírito tem para com o Pai, porque o nosso espírito conhece o Criador. O Criador conhece o espírito que está em nós, porque foi ele que criou o espírito. Então essa passagem é uma passagem muito linda, muito maravilhosa. Essa passagem é uma passagem atemporal. Quando fala nem o principado, potestade, significava poderes e autoridades. Nem os reis, nem os líderes religiosos, nem os príncipes, nem os governadores, tanto daquela época como dessa época, pode separar o amor do Pai para com a sua criação, que são os espíritos. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Cristo Jesus e Elohim e o Senhor, que é o Espírito, é um só. Isaías 45, 5. É Ele, só há um Senhor, que faz todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 e 6, principalmente o 6, está tudo realizado, tudo cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus de Nazaré era um véu, ali dentro estava o Espírito de Deus. Jesus, o Espírito Consolador, veio para, nos últimos dias, como Espírito vivificante. Então o amor que o Pai tem pelo nosso Espírito, e que o nosso Espírito tem por Ele, aí você chega assim, mas é o ateu. O ateu é ateu na carne. Da mesma forma que existe o ateu, existe o que usa a Bíblia para roubar, para mentir, para enganar. É a natureza carnal. Então isso aqui, esse passado nos dias de Paulo, depois do ano 70, em nossos dias hoje, está aqui, ó. Apocalipse 21, 3, que eu gosto de ler isso aqui no texto da NVI. Veja. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse é o amor dele. Ele cuida do que é dele. O que é dele é o Espírito. São os Espíritos. E esse amor é incondicional. O amor que Deus, que eu não gosto de falar muito Deus, porque Deus mistura com Deus da religião. O amor que o Senhor, que é o Espírito, tem pelos seus filhos, que são os Espíritos, é recíproco. Ninguém separa. Essa passagem, quando você olha, voltar para a NA, quando você volta aqui para Romanos 8, 39, isso daqui são, como que fala, mantras. Isso daqui, a religião usa esses versículos, sabe para quê? Para emocionar as pessoas dentro dos seus currais. Usa isso daqui para ler, eles vão nessa de evangelizar, vamos ganhar umas para Jesus. Aí eles pegam isso aqui como um mantra, como uma, sabe, esse versículo aqui, e fala, tá vendo? Olha, nada separa, nem as suas dívidas, nem o seu vício, nada separa o amor que Deus tem com você. Isso é mantra. Mas isso daqui não afasta em nada de uma pessoa ouvir isso daqui e sair do curral e voltar às práticas carnais do mesmo jeito. Isso aqui não impede nada. Porque o verdadeiro amor que ele tem que saber, que ele tem que ter, não é um mantra. Não é um versículo assim, sabe, gravado na mente. Olha, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Isso não é o mais importante. Vou ler isso aqui, ó. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso era para graça, isso era para pregar para os gentios que andavam no mesmo jeito que eles andam hoje, os gentios que andavam no mesmo jeito que esses religiosos andam hoje, andam do mesmo jeito. É na idolatria. Ah, mas eu não adoro imagem. Mas você adora um homem, você adora um reverendo, você adora, até o reverendo cuscuz você adora. Aí eles vieram lá daquela carnalidade deles e chegando, foram se convertendo, e Paulo usava essas passagens aqui, falando do amor de Cristo, do encontro que ele teve. Mas não isso daqui, para um carnal, isso daqui nos dias de Paulo, que eles realmente se convertiam, eles saíam da lei, ou eles saíam da carnalidade e se convertiam ao Cristo ressuscitado, coisas que hoje em dia ninguém faz. A religião se converte a Moisés. Não vem com essa história, não. Usa isso aqui numa tal de uma santa ceia, aí lê isso daqui, as pessoas lá... Mas o verdadeiro amor eles não conhecem, porque eles estão nas trevas. Como que eles vão conhecer o verdadeiro amor? Como que eles vão conhecer Apocalipse 21, 3, que é Deus em nós,
que é a escatologia consumada? Como que eles vão conhecer Apocalipse 21:3 se é o evangelho eterno, se eles usam esse mantra de Romanos 8:39? Mas esse mantra não afasta eles de profanar, de pisar no sangue que verteu da cruz. Porque eles buscam as práticas do antes da cruz do mesmo jeito. Esse mantra, esse versículo solto aqui, não afasta os líderes religiosos de chamar de Jesus de mentiroso, falando que Jesus ainda vai voltar. Sendo que Jesus falou em várias passagens quando ele iria voltar. Isso daqui não afasta esses líderes religiosos e os religiosos em geral de blasfemarem contra o Espírito Santo, de desprezarem o Espírito Santo, o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo. Esse mantra não afasta nada disso. Porque eles lá dentro da caverna deles, eles continuam do mesmo jeito. Jesus está voltando, os louvores deles. Ai, Jesus de Nazaré, o sangue, como que é o nome? O sangue que... Eu nem sei. O sangue de Jesus tem poder. Eles ficam nisso. Eles nem na graça chegou. Então esse mantra não resiste a um mantra. Porque o verdadeiro amor do Pai está aqui, ó, no texto da Nova Almeida atualizada mesmo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. É isso que uma pessoa mostra, que a mente dela, porque o Espírito não, o Espírito é do Pai amoroso. Mas isso aqui é o que mostra, isso aqui não é um mantra. Isso aqui não é um mantra. Quando você coloca isso na sua mente, cravado, enraizado no seu subconsciente, é isso que vale. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Então o amor que você sabe aqui, você está olhando para um mendigo, você está olhando para um negro, para um branco, para um japonês, e os seus olhos estão vendo amor, você está vendo aquela pessoa, mas ali dentro você sabe que ali dentro está o seu irmão em Cristo, que é o Espírito. Irmão em Cristo não, que é seu irmão em Espírito. Você sabe, por mais alto que seja o seu status, o seu grau de conhecimento, e você vê aquela pessoa analfabeta, semi-analfabeta, mas você sabe que aquele espírito que está ali, ele é igualzinho o seu. Nós estamos nivelados da mesma situação. Isso não é mantra. Não, isso é você reconhecer isso daqui, ó. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, então você sabe que ali está Deus, Deus está no seu espírito. É isso, e isso sim. Isso é o que impede, quando você tem esse conhecimento, disso aqui, dessa realidade, você não precisa desse mantra, porque esse mantra aqui era o tempo da graça. Mas esse mantra ainda faz as pessoas praticarem a obra de Moisés. Quando a pessoa entende isso daqui, acabou Moisés. Vê a diferença? Agora chegamos, depois de 13 minutos, chegou o entendimento. Aqui, quando você coloca isso enraizado no seu consciente, no seu subconsciente, isso daqui larga a prostituição, isso aqui larga os vícios, isso aqui larga, para de pisar no sangue que verteu da cruz, isso daqui não pratica mais nenhuma obra das trevas. Quando isso daqui está enraizado na sua mente, isso aqui não é mais um mantra, isso aqui não é mais um versículozinho solto que você usa para emocionar uma pessoa. Não, porque aqui é espiritual. Só entende isso aqui espiritual. Isso daqui o carnal entende. Isso aqui, ó, entende um dito pastor. Isso aqui entende um dito evangelista. Isso aqui é um tal de um padre, um pedófilo. Isso entende isso aqui. Um que pega a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro. Um que pega a Bíblia para falar que Jesus ainda vai voltar. Esse entende o Romanos 8:39, mas esse Apocalipse 21:3 não. Só vai entender isso daqui quando a pessoa se torna um espiritual. Porque para ela chegar aqui, ela entendeu já algumas partes do livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse só entende quem? Quem é espiritual. Se você ler o livro do Apocalipse no literal, ao pé da letra, você não vai entender ele nunca. Você vai ficar igual um religioso, achando que existe dragão que solta fogo pela venta. Tem uns aí que falam até pelo carcanhar. Então é isso. Essa explicação minha é diferente de um religioso.
Porque o religioso não vai chegar falando de Apocalipse 21:3, porque se ele, o religioso, entender Apocalipse 21:3, ele não é mais religioso. É isso que é. Então, conforme você pediu aqui, você falou assim, você parece que só faltou você falar, pelo amor de Deus, fala de Romanos 8:39, por favor. Eu quero saber a verdade. Então a verdade é essa. A verdade é que Romanos 8:39 é um mantra. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui estava no Cristo ressuscitado. Mas quando você entende, aqui Apocalipse 3, já não é mais aquela situação. Aqui é o Cristo ressuscitado como Senhor. Aqui é o Alfa e o Ômega, aqui é o que estava assentado no trono. Porque está lá no versículo 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse. O mesmo que falou estava sentado aqui, foi o mesmo nessa situação aqui. E ele falou assim, ó, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Paulo não estava aqui, Paulo já tinha sido decapitado. Eis que faço nova todas as... E acrescentou, escreva porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o princípio, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você entendeu a diferença? Então esse é o meu entendimento. Meu entendimento é esse. Romanos 8:39 foi para os dias de Paulo, foi para mostrar aos gentios a grandeza, a soberania do Cristo ressuscitado. Claro, não teve o tempo dele para ele falar daquela forma. Porém, quem nasceu no ano 70 do juízo para cá, aquilo se tornou um mantra para os religiosos. Para os que vai entendendo a escatologia consumada, para os que vai entendendo o evangelho eterno que é Deus em nós, aí aquilo lá fica como um mantra, fica como, respeitando a época, aquilo foi para o amor de Cristo para os gentios. O evangelho eterno, Apocalipse 14:6, foi para todas as línguas, nações, para todo mundo o evangelho eterno. O evangelho eterno é Deus em nós, não tem mais nada. Então esse é o meu entendimento. Tá? Claro que se você for um religioso ainda, você vai fazer assim na sua cabeça. Mas entenda, quando você entender Apocalipse 21:3, você deixa os mantras para trás. Você não precisa mais dessas passagens melosas. Oh, o amor de Deus. Não. Como que ele vai? Os espíritos que são seus filhos. Aqui, ó, deixa eu só complementar com essa informação aqui, ó. Deixa eu voltar nessa NVI. Eu fiz um vídeo, tá? Por que eu uso várias versões? Tá aí. Porque eu vejo o códice sinaítico, então a gente vai mais ou menos ali no que está de acordo com o códice sinaítico. Então, esse versículo aqui de Hebreus 2, de 8, Hebreus 12, 9, eu gosto de ler, ou aqui, ou na século 21, que fala assim, ó. Veja. Não, Hebreus 12, cadê? Hebreus 12, 9, fala assim, ó. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Aqui está o amor. Pai dos espíritos, não da carne. Porque a carne tem prazo. Como que Deus vai ser prazo de uma carne que daqui a... Eu tô com 55 anos, eu não vou ser, não sei se no milésimo segundo próximo eu estarei vivo. Não sei se amanhã, semana que vem. Não. Então ele é pai do que é eterno, e o que é eterno é espírito. Tá bom? Então eu vou deixar com você e com os outros essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se tiver dúvida, pode colocar aí. Coloca aí, eu vou passar o entendimento do jeito que eu penso que é, conforme os escritos bíblicos, tá bom? Não esqueça, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Valeu, tchau, tchau.